Olá pessoal, tudo bem? Sérgio da Tempermac aqui em mais um curso, mais uma aula. Esta aula nós vamos falar sobre capacitor, especificamente o que é ESR de um capacitor. Bem, vocês sabem que o capacitor pode apresentar problema dele estar aberto, dele estar em curto, dele estar em fuga, correto? E um outro problema também que o capacitor pode apresentar é o seu ESR alterado, para mais. Principalmente em capacitores eletrolíticos e de tântalo, mas mais que capacitores eletrolíticos, que altera muito o seu ESR, ok? O que é ESR? Bem, isso daqui é uma abreviação do inglês que significa equivalente, série e resistência. Ou seja, resistência equivalente em série. Tá. Resistência equivalente em série. Todo capacitor ele tem um valor de resistência interno. O que é esse valor de resistência interno? Nós verificamos que o capacitor ele tem entre uma placa e outra um material chamado dielétrico. Este dielétrico existe uma solução, uma eletrólise, né? Uma solução química eletrolítica, né? Ali entre uma placa e outra, e com o passar do tempo, do seu funcionamento e passar do tempo, essa solução eletrolítica ela vai se alterando, e quando ela se altera, o capacitor altera essa resistência interna que o capacitor tem, que é o ESR, né? Que é uma resistência equivalente em série. Então existe uma tabela. Essa tabela ela vem dizendo o valor comercial do capacitor e qual o valor em ESR que vocês vão encontrar para aquele valor de capacitor. E você, para medir esse valor de ESR, é necessário um aparelho que é medidor de ESR. Eu tenho aqui um aparelho. Esse aqui ele mede componentes eletrônicos, mas também mede ESR de capacitor, ok? Eu vou pegar aqui um capacitor eletrolítico. Esse aqui ele é de, vamos ver aqui, ó, 220 microfarads por 160 volts. Então eu vou colocar aqui o aparelho nos seus terminais. Quando eu ligar, esse aparelho ele vai me dar o valor da capacitância e o valor de ESR. Então, vou ligar ele aqui. E ele está me dizendo aqui, ó, ESR ponto 27 ohms. Você vê que ele dá um valor em resistência, 0,27 ohms. Ok, pessoal? Tudo bem? Aí você vai na tabela e você vai ver o valor do capacitor em microfarad e a sua tensão, porque como esse capacitor é de 160, o ESR dele é 1. Se for 250 volts, o ESR dele pode ser diferente, vai ser diferente. Então, o que acontece? O ESR vai variar conforme o valor do capacitor e conforme o valor de voltagem e conforme o valor de capacitância. Então, você vai na tabela e verifica na tabela se esse valor que o equipamento apresentou está dentro daquele valor que é dado na tabela, ok? Normalmente o que acontece quando o capacitor ele dá o problema de ESR, esse valor costuma aumentar, tudo bem? Então existe aí uma tabela que vai estar para você fazer essa comparação entre o instrumento e a tabela. Vamos lá. O capacitor ele pode dar problema de mudar sua capacitância e você só vai realmente descobrir isso com um capacímetro, mas ele pode causar uma pequena variação do ESR e você não notar nem tanto na capacitância. Aí você vai dizer, Sérgio, tá bom, mas o que isso interfere no circuito? Bem, para quem lida na linha branca, com tensões de 127 a 220 volts, pouco importa o valor do ESR, e sim mais a capacitância.
quando você lida com frequências altíssimas, na escala de kHz, 50 kHz, 100 kHz ou mais, a alteração do ESR vai fazer diferença e vai no circuito, ok? Então vamos supor que você tenha um circuito que é uma fonte PWM, se tiver um capacitor eletrolítico ali e trabalhar numa frequência alta, se o capacitor alterar o seu ESR, você vai alterar ali o circuito e vai causar problema. Então, se eu vou dar um exemplo, vamos pegar um capacitor de uma máquina de lavar, um capacitor lá de 45 microfarads por 250 volts, por 350 volts. Então, se ele alterar um pouco o seu ESR, não vai fazer muita diferença para o funcionamento do motor elétrico ou do compressor, se for o caso. Por quê? Ele trabalha com uma frequência muito baixa, normalmente 50 ou 60 kHz. Então você não vai ter uma mudança na rotação do motor. Agora, se a capacitância realmente alterar fora do parâmetro que é dado por capacitor, vamos supor, você tem um capacitor lá de motor ou de um motocompressor. Se ele normalmente tem lá 5, 10%, 15 ou 20%. Então, se você medir a capacitância, que é o que mais importa, quem lida com linha branca, e ele ultrapassar o valor da tolerância, aí sim você vai ter problema para o funcionamento do motor, ok? Então, a capacitância para nós que lidamos com frequência de 50 a 60 Hz, se ele ultrapassar o valor da tolerância indicado no capacitor, vai causar problema. Porém, se você medir a capacitância de um capacitor de motor ou de compressor e ele estiver dentro da faixa, mas o ESR dele estiver alterado, isso não vai causar problemas devido à baixa frequência que nós trabalhamos. E repetindo, vamos supor, eu tenho aqui uma fonte que é uma fonte de um DVD, um equipamento de DVD. Essa fonte trabalha com oscilação aqui do primário na faixa de 100 kHz. Então, se um capacitor eletrolítico ele marcar em microfarad, tiver dentro da faixa, vamos supor, ele tem uma tolerância lá de 10%, e ele tiver dentro dessa tolerância, ou seja, o seu valor de capacitância está correto, está dentro da faixa de tolerância, mas o seu ESR alterou, e isso vai causar um problema no circuito, porque trabalha com alta frequência. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, ESR, ele é um valor de resistência que o capacitor tem, ok? Tudo bem, pessoal? Vamos lá, só mais uma coisa aqui. Uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, reatância capacitiva. O que é reatância capacitiva? Pessoal, reatância capacitiva é a resistência que o capacitor oferece à passagem da corrente alternada. Ele vai oferecer uma resistência à corrente alternada. Essa resistência ela é dada em ohms e chama-se reatância capacitiva. Ou seja, reatância capacitiva é o valor de resistência que o capacitor apresenta à passagem da corrente alternada e é dado em ohms. A fórmula da reatância capacitiva, vou pegar aqui, é XC, que é igual a 1 sobre 2πfc. Ou seja, o que significa esse aqui, o π? O π é igual a 3,14, 15, assim vai. Mas a gente arredonda aqui para 3,14. Então, o π é igual a 3,14. Então, eu teria aqui 2 vezes 3,14, que dá 6,28. Vezes F. O que é F? F é a frequência. E C. O que é C? É a capacitância do capacitor dada em farad. A gente normalmente conhece os valores de capacitor, pessoal, como microfarad, nanofarad e picofarad. Mas para vir aqui para a fórmula, é necessário que ele venha em valor de farad. Não em microfarad, nanofarad, mas em valor de farad. Ok? Tudo bem, Sérgio. Eu entendi mais ou menos isso aqui, mas ficou um pouquinho complicado. Eu queria um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui.
eu vou tentar fazer um cálculo aqui e vamos ver o que vai dar. Vamos supor que a gente queira saber qual o valor dado em ohms da reatância capacitiva. Vamos dar no nosso dia a dia. Um capacitor de máquina de lavar, ele pode ser de 40, mais usado, 45 microfarad ou 50 microfarad. Isso vai depender se a sua rede for de 127. Agora, quando a rede é 220, normalmente o valor do capacitor de uma máquina de lavar costuma ser 12, 15 microfarad. Ok? Mas vamos pegar um capacitor aí de máquina de lavar que seja de 45 microfarad. Vamos saber qual é o valor que esse capacitor vai apresentar à corrente alternada? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, XC é igual a 1 sobre... Bem, sabemos que 2π é a mesma coisa, que é 2 vezes 3,14, então dá 6,28. Vezes F, a frequência. Qual é a frequência que nós trabalhamos, pessoal, na rede? 60 Hz. Se for 220, normalmente pode ter rede que seja 50 Hz, mas aqui 60 Hz. Se for 50, você põe 50 vezes. Agora o capacitor ele é de 45 microfarads. Eu preciso transformar 45 microfarad em farad, porque na fórmula está dado em farad. Então como é que eu transformo 45 microfarad em farad? Bem, como é microfarad, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, você pode, se você não tiver uma calculadora, isso no celular, você entra na internet e tem um conversor, tá? Facinho, de farad para microfarad. Você entra no aplicativo, coloca lá o valor em microfarad e ele já te dá o valor em farad, ok? Que o valor em microfarad para farad seria igual a 10 a menos 6. Mas eu vou tentar resumir isso aqui. 45 dá, em microfarads, tá? E em farads, 0,00045. Ou seja, 45 farad, tá? Então eu transformei um microfarad em farad. 0,00045 farad, aqui já está em farad. Repetindo, se você não souber a parte da matemática, você pega um conversor no seu celular, não precisa nem baixar o aplicativo, na própria web já tem ali automático, abre o site, coloca o valor em microfarad e ele já vai te dar o valor em farad, certo? Sendo que microfarad para farad é 10 a menos 6. Tá? Elevado a menos 6. Tudo bem? Então vamos lá. Aí basta eu fazer a conta aqui, né? Basta eu fazer a conta. Como eu não sou bobo, eu vou pegar a calculadora. Eu tenho que pegar a calculadora e fazer aqui, ó, 1 dividido por esse valor. Primeiro você descobre quanto dá esse valor aqui. Certo? Descobrindo quanto dá esse valor, divide 1 por este valor. Bem, eu já fiz esse valor na calculadora e o valor que deu aqui foi de 58,97. Mas 58,97 o quê? Ohms. Então, esse aqui é o que? O XC, o valor da reatância capacitiva, é a resistência que este capacitor oferece à passagem da corrente alternada em 60 Hz. Como eu posso modificar? Ah, Sérgio, e se eu modificar o valor do capacitor? Eu modifico o valor da resistência? Sim. Porque aqui, ó, no cálculo, se você modificar a capacitância, você altera esse valor. Tudo bem, vamos supor que eu deixasse 45 microfarads e alterasse somente a frequência. Em vez de 60 Hz, eu colocasse 50 Hz. E ia alterar o valor da resistência, né? Então, a reatância capacitiva, ela pode ser alterada alterando-se o valor da capacitância, alterando-se o valor da frequência, ok? Então, pessoal, tudo bem até aí? Só para a gente fechar, reatância capacitiva é a resistência que o capacitor oferece à passagem da corrente alternada. E este valor é dado em ohms. Tudo bem? Então, pessoal, nesta aula a gente aprendeu duas coisas.
o que é ESR, que é uma resistência que o capacitor tem dentro dele, é uma resistência que tem dentro dele. Essa resistência é gerada pela o dielétrico entre uma placa e outra. Por exemplo, deixa eu pegar uma aqui atrás, aqui assim, pessoal. Então é o seguinte, o capacitor ele tem esse símbolo aqui. Mas ele tem, são duas placas que tem o capacitor. No meio eu tenho um material chamado que é um material dielétrico. É um isolante, tá? É um isolante entre uma placa e outra. Esse isolante tem uma solução eletrólise aqui. Então é a química que é colocada aqui como um dielétrico, sendo que essa solução química ela vai se alterando com o tempo, com o uso do capacitor e com o tempo. Então, como esse dielétrico oferece uma resistência, conforme a solução química vai se alterando, óbvio que se altera a resistência interna do capacitor, ok? Então, ESR é isso, é uma resistência equivalente em série. Você mede com um aparelho que é medidor de ESR, compara com a tabela de ESR e vê se está dentro do valor correto da tabela. Se tiver alterado, você tem que trocar o capacitor. Porém, você só fica preocupado com ESR se você estiver trabalhando em circuitos em que você trabalha com kHz, frequências altas. Frequências baixas, no nosso caso que lida com capacitores para motocompressor, motor de máquina de lavar, a gente não tem tanta essa preocupação com um ESR do capacitor, mas para trabalhar com circuito eletrônico em alta frequência, sim, ok? Então isso é um caso. O segundo caso, o que é reatância capacitiva? A reatância capacitiva é a resistência que o capacitor oferece à passagem da corrente elétrica, tudo bem? E é dada em ohms. Essa resistência, a fórmula dela é essa aqui, ó, XC é igual a 1 sobre 2πfc, e nós fizemos aqui um cálculozinho, colocamos 6,8, que é a mesma coisa que 2π, 60 Hz, que é o valor da frequência daqui da região onde eu estou, que é 127, 60 Hz. Se for 50 Hz na sua região, você põe 50 Hz. E eu transformei o 45 microfarads em farad. Esse valor dado aqui é em farad. Como eu transfiro, como eu faço essa conversão de microfarad para farad? Você pode entrar na internet ou no aplicativo, coloca o valor em microfarad e ele já vai te dar em farad. Mas se você quiser já fazer o cálculo, é 10 elevado a menos 6. Ok? E você descobre o valor. Esse valor aqui é o valor da resistência que vai ser oferecida à corrente alternada com um valor de frequência específico, com valor de capacitância específico. Ok? Tudo bem, pessoal? Um grande abraço para todos. Muito obrigado e até a próxima aula.